Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas. Sim, a Inês voltou, mas não vou falar com ela agora, vou falar primeiro com Ébeli Rebouças, com quem estive nas manifestações, né, Ébeli? Ave Maria, foi ótimo, vamos falar muito sobre isso hoje. Ainda estou aqui no clima patriótico, de amarelo, de azul, toda patriotinha. E até de cabelo molhado. Gente, não é porque eu vim do motel, não, viu? É só porque hoje foi muito corrido. Estou de cabelo molhado, assim, um look novo. E não vou me estender muito nessa saudação inicial, porque hoje tem assunto. E nós somos 4 nessa mesa, né? Graças a Deus, nossa matriarca está de volta. A gente sente tanta saudade da Inês, Ave Maria. E eu que sinto saudade daqui, fico doidinha. Agora, a saudade maior foi eu não estar aqui no dia da manifestação. Menina, porque no dia que tem uma manifestação que preste, eu não estou. Foi, porque a última tinha sido flopadíssima. Flopada. Cadê a Inês? Cadê a Inês? Cadê a Inês? Cadê a outra cunhã? Cadê a outra cunhã, menino? Pensando bem que vocês tinham me destituído, né? Exonerado. Ou então que houve uma fusão. Pois hoje recebemos aqui no estúdio um curumim que já praticamente assim também é um dos setoristas mais importantes que a gente tem, que é setorista na área de segurança, mas hoje vai falar de outros assuntos aqui com a gente, que é o Ricardo Moura, é sociólogo, jornalista, outras cositas más. Obrigada, viu, Ricardo? Eu que agradeço. Eu adorei essa coisa de setorista, eu achei charmoso, setorista, né? Mas eu achei legal o apelido que ele botou na gente, assim que chegou. Ana Maria Braga. Por quê? Porque tem essa comida, tá igual o café da manhã da Ana Maria Braga. Tá, e é bom o café, Ana, viu, pessoal? Maria Braga. Recomendo. Tá vendo? Pra acabar com a lenda de que ninguém pode comer, de que é tudo cenográfico. Não é, pode comer. Não, é um gesto de etiqueta. Se tem comida à mesa, você tem que comer. Tem que comer, muito exatamente. Bem, então, muito bem. Mas, Ricardo, a gente come, o povo reclama que fica se não come, diz que a gente não prestigia aqui os mimos da prova. Mas depois eu faço uma sacolinha, tô precisando. Pois, gente, hoje a conversa vai ser boa, como disse a Ébeli, tá cheinho de assunto para falar. Claro que a gente vai falar da PEC da bandidagem, do PL da anistia ou da dosimetria, como se quer chamar aí, é muita malandragem, né? A gente vai falar disso, vamos falar das manifestações e vamos falar de um fenômeno nacional, mas que está pegando especialmente Fortaleza nos últimos dias, semanas, meses, enfim. Ricardo sempre fala muito lá no blog dele, o blog Escrivaninha, que a gente vai voltar a falar bastante aqui, que é a questão das facções, da violência urbana, de como essas organizações criminosas estão se expandindo e como isso influencia diretamente a política. Então, assim, tudo leva a crer que as eleições do ano que vem vão ser muito marcadas por isso aí. Então, a gente vai falar sobre isso também. Aproveitando para fazer aquela chamada. Você que gosta das cunhãs, você que parou a gente nas manifestações, você que curtiu a nossa postagem lá das manifestações, não apoia as cunhãs ainda? Bora apoiar, meu filho. Bora apoiar. Qualquer valor ajuda muito. Tem aquelas 3 formas que a gente sempre divulga. Uma pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. Outro jeito é pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com, ou então pelo Orelo, se você nos escuta por lá, qualquer valor de verdade. E fora tudo, espalha a palavra para os amigos, inimigos, pessoal do trabalho, os familiares. É aquilo, né? Onde você que vai, solta aquela, já ouviu o podcast das cunhãs? Toma aqui o link. E aí vai espalhando a palavra, tá bom? Agora sim, bora começar. Pois é, assim, a gente voltou, né, de um final de semana com a maior manifestação dos progressistas, né, da esquerda em 12 anos, 13 anos aí. E, de fato, mexeu, mas assim, foi demais, né, gente? Foi aquela... Como passou a PEC da bandidagem, foi um negócio que assustou todo mundo. Do nada, os caras atropelaram, com a ajuda, inclusive, do governo, né? Assim, de uma certa forma, de alguma parte da bancada governista, que votou a favor disso, mas foi acachapante, né? PEC da blindagem teve 354 votos a favor e 134 votos contra. E agora chega no Senado de uma outra forma, né? Mas é isso. E essa PEC da anistia passou a urgência também, daquele jeito... Ébeli Rebouças, qual é o seu sentimento nesse momento? Assim, se sentiu com a alma lavada na manifestação de ontem, né, que a gente está gravando na segunda, gente? Camila, eu me senti, sim. Eu fiquei muito feliz, eu estava preocupada de uma flopagem geral, porque eu fico muito, muito desconfiada de nós, né, da esquerda, desse campo progressista, ficar se confiando em rua, porque a gente meio que perdeu esse costume.
a gente perdeu o costume de ir para a rua, a direita começou a capturar as ruas, a gente vê manifestações cada vez mais esvaziadas, mas não foi o caso dessa vez. A gente vai falar depois de outras cidades, mas eu acho que vale... Assim, antes de falar das manifestações, Camila, deixar aqui registrado nos anais do nosso podcast a participação dos cearenses, dos deputados federais cearenses na votação desses dois projetos vergonhosos, né? Vergonhosos, que é a PEC da blindagem, ou da bandidagem, ou da impunidade, que é, né, aquela proibição de que parlamentares sejam investigados, mesmo com crimes hediondos, mesmo eles sendo acusados de crimes hediondos, flagrantes, eles só seriam investigados se os coleguinhas deles lá, o plenário inteiro, permitisse essa investigação. E processado, né? E preso, né? Tem toda, assim, até para ser preso também tem que passar ali, em todos os momentos teriam que passar pelo Congresso. Um negócio assim, escabroso. Você fez um vídeo maravilhoso sobre isso nas redes sociais. E aí, como é que foi? Dos 22 deputados federais cearenses, 15, minha irmã, votaram a favor dessa PEC da bandidagem. 15 deputados. 4 foram contrários e 3 estiveram ausentes. Quem foi que votou contra? Os 4 gato pingado que votaram contra? José Guimarães, do PT, Luiziane Lins, do PT, Luiz Gastão, para a surpresa de alguns, do PSD. Eu estou surpreendida. E Célio Studart, do PSD. Vamos falar aqui dos que votaram a favor, os bonitinhos, 15. AJ Albuquerque, do PP, né? Progressistas. André Fernandes, do PL. André Figueiredo, do PDT. Surpresa, para mim, surpresa. Danilo Forte, do União. Daiane Bittencourt, do União. Dr. Jaziel, do PL. Enfermeira Ana Paula, do Podemos. Fernanda Pessoa, do União. Matheus Noronha, do PL. Mauro Filho, do PDT. Moses Rodrigues, do União. Nelinho Freitas, MDB, Roberto Monteiro, PDT, Yuri do Paredão, MDB e Júnior Mano, do PSB. Votaram para que esses bonitinhos desses parlamentares só sejam investigados, processados e condenados se os pares, os coleguinhas, permitirem. Tão lindos. E os ausentes foram José Ayrton, do PT, Leônidas Cristino, do PDT, e Domingos Neto. Eu destacaria como surpresas, né? O PDT votando em peso a favor disso aí. Aí, disseram que vieram. André Figueiredo, Mauro Filho. A mim me surpreendeu, sinceramente. Tem toda uma argumentação, né? Tem toda uma argumentação do PDT, do PSB. Não adianta explicar. Outra coisa, só te interrompendo, Evelyn. Pode falar. É o seguinte, esses 3, para mim, é mesmo que ter votado a favor. Os que se ausentaram. José Ayrton, o Leônidas Cristino e o Domingos Neto. Isso se chama covardia. Bota tua cara, mano. Pronto, eu sou a favor. Inclusive, pronto. porque podia isso, ser... Ficando ausente. A votação, eu acho isso pior. A votação podia ser à distância, era remota. Como foi a da Luiziane? A Luiziane votou lá no meio do parque, lá no meio do Mediterrâneo. Eu estava pensando sobre isso. Ela votou remoto, né? Votou remoto. Pode, Ricardo. Isso é safadeza. Eu acho pior essa safadeza aqui. Vou dizer de novo o nome. Zé Ayrton, Leônidas Cristino e Domingos Neto, do que quem votou mostrou logo a cara e votou a favor. Eu acho isso de covardia. Aí, desses a favor, né, da PEC, pelo menos 2 aí são cotados para o Senado na chapa governista, o seu Júnior Mano e o seu Moses Rodrigues, que também estão vendo aí se vai ser no governismo ou na oposição, mas também é cotado como pré-candidato. E o Luiz Gastão, mulher do PSD, conservador, votou contra a PEC direitão. Aí tem as teses, né, de que ele viu, menino, isso aí já tá ganho mesmo, eu vou limpar a minha aqui. Eu vou votar. Mas sabido foi ele, né? Se posicionou do lado certo. Seja lá com que intenção, mas se posicionou. Agora, o Luiz Gastão votou a favor da urgência da anistia, viu? Para deixar claro. O prego da ferradura. Exatamente. O prego da ferradura. Uma das argumentações, Ricardo, que tem muita gente fazendo, é que uma PEC dessas vai incentivar que pessoas que hoje atuam exclusivamente, digamos assim, no crime organizado, eles partam também para o campo político, como uma área de atuação, para garantir, né, que ninguém vai tocar neles. A gente já sabe que tem parlamentares vinculados com o crime organizado. Inclusive, é bom lembrar que essa PEC ela beneficia também presidentes de partido. Essa PEC não beneficia só quem é eleito. É também presidente de partido, e a gente teve o caso agora recente do Rueda, presidente do União Progressista, né, que é a grande federação, e ele tá meio que foi vinculado aí a uma situação
né, que tem o PCC no meio. Tem outras figuras. O Valdemar Costa Neto, que não é mais deputado também, mas é presidente de partido. O presidente do PL, para quem não sabe. Todo cheio de histórias. Aí esses caras vão ser beneficiados também, segundo essa PEC aprovada. Tem sentido a gente falar isso? É uma coisa que você acha que... Abre a porteira, assim, pro crime mesmo? Assim, dizem, né, nos bastidores que que essa pauta foi puxada, né, para um momento que não era muito favorável, e por isso gerou toda essa reação, né? Havia um certo acordo. Há uma tensão entre o Senado e a Câmara nesse sentido, né? Porque sobrou para o Senado ter que desalinhar todo esse nó. Mas, assim, eu acho que o julgamento do STF em relação ao golpe amedrontou muito essas pessoas, porque mostrou que ninguém está a salvo. Né? Quando a justiça é bem feita, ninguém está a salvo. E, na verdade, esse discurso conservador, ele é um discurso muito matreiro, porque é uma justiça sempre para aquelas pessoas que são sempre punidas, né? E aí você vê... basta você pensar... Olha como o Brasil é um país assim, que se alguém escrevesse uma história, iam dizer que era mentira, que era exagero. Quais são os dois, entre aspas, salvadores da pátria para poder consertar isso aí? Temer e Aécio. 2 sujeitos que, se fossem investigados e colocados ali na ponta do lápis, talvez não tivessem nem mais a vida pública, mas eles fizeram a costura para poder... A ideia da dosimetria surge de uma reunião do Temer, do Paulinho da Força, do Aécio, e com participação de vídeo de conversa com o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes. Foi. Então, quer dizer, aí eles puxaram, falaram assim, não vai ser mais blindagem, vai ser... Tô falando da questão da anistia, né? Tu tá falando da anistia, da anistia agora. Isso, da anistia. Mas assim, meteu nesse bolo todo e virou essa confusão, né? Virou essa confusão porque hoje você não consegue mais dissociar uma coisa da outra. Ou as duas passam, ou as duas são reprovadas. Hoje está muito... Assim, foi um assodamento... E é visto como um erro estratégico. Como um erro estratégico, entendeu? Porque juntaram que duas coisas diferentes, né? E a gente... E assim, essa questão do crime organizado com a política, a gente sabe que sempre existiu, né? Mas hoje a gente tem uma coisa que é a seguinte: o crime organizado hoje, ele quer ser política partidária. Então, a grande diferença é essa aí, no sentido de ter candidato, de ter a plataforma e tal. Então, se a gente for começar a ver financiamento dos candidatos, né, e começar a passar um pente fino em relação a isso, o Ceará, a gente tem aqui um caso bem explícito disso, né? E isso é muito preocupante, ainda mais com essas... Diz quem é, porque pode ser que o povo não saiba. Não, deixa parar lá. A gente tem um prefeito aí que não assumiu. Né? Esse que tá... Não, tudo bem, do prefeito, tá certo. Besteira é essa. Pensei que fossem os outros. Não, os outros não posso falar não, porque aí é demais. Não, esse daí é porque tá escancarado, a gente sabe. Tá muito explícito, né? Prefeito Choró, tem que dizer o nome, cara. Pois que é do PSB, inclusive, ainda tá foragido, ninguém pega esse homem e... Foragido, entre aspas, né? Porque todo mundo sabe onde ele tá. Gente vê no São Paulo, no Rio de Janeiro, papapá, que diabo de foragido é esse? Difícil, complicado. Mas é isso. Eu só lembro, assim, aquela série Narcos, né, que fala do Pablo Escobar, do Wagner Moura e tudo. Aí tem a história do lado das facções, que eram facções na época, na Colômbia, e que realmente se institucionalizaram na política. O Pablo Escobar foi eleito. Então, assim, você teve isso. E aqui o Brasil, assim, parece que imitando esses passos, loucamente, né? Agora, falando aqui um pouquinho da justificativa do lado dos governistas que votaram a favor da PEC da blindagem, gente. Teve realmente uma justificativa. Eu vi o Gilmar Tato, lá de São Paulo, PT de São Paulo, falar. Vi o próprio Júnior Mano tentando se justificar. Eu vi também o irmão o Pedro Campos, que é o irmão do Eduardo, outro filho do Eduardo Campos, né? Irmão do prefeito de Recife, todo se justificando, dizendo que tinha um acordo. Que precisava passar a PEC da blindagem para impedir que a PEC da anistia passasse. Eu achei tão inocente. Esse povo, eu não sei, eles acreditam em Papai Noel?
Qual é a garantia? Os próprios políticos, né? Será que... Ó, eu assino embaixo. Aí, assinado, Eduardo Cunha. Porque aquele Hugo gente. Mota, nem pra assinar uma coisa dessas é capaz. Porque assim, quem é que acredita na palavra do Hugo Mota? Mas eu achei tanta inocência. Ai, gente, acordo. E aí você vai botar o seu nome num negócio escabroso desse que passa um recado direto pro crime. Passa um recado direto, você vai botar seu nome. Ah, é acordo. Eu vi os videozinhos bonitinhos lá nas redes sociais, tudo arrependido. Realmente, a gente errou, não era pra ter sido feito. O irmão Mas... o tal do Pedro Campos foi triste. Daí o menino tava quase chorando, eu acho. Olha, porque eu fui enganado. Não, é porque... Foi enganado? É tipo, nós Tem tínhamos um algum acordo. inocente ali, Carlos e depois, eles aprovaram do mesmo jeito. E aí, gente... E eu achei interessante. Tem aquele meme, né? É uma banda para unir as galeras, né? Assim, essa pauta, ela conseguiu extrapolar o campo da esquerda. Ela furou a bolha, né? Então, isso foi... assim, um sopro de vida democrática que eu achei muito interessante. E eu acho que é importante manter isso, tentar manter. Mas a questão da manifestação que você falou, de ser flopada, de ter muita gente, esse parâmetro também de público é perigoso, porque Claro, total. a gente precisa avançar para além da questão de só estar na rua, de fortalecer, fortalecer a sociedade civil. Eu sinto muita falta de um momento que a gente viveu nos anos 80, 90... que você tinha sindicato forte, você tinha associação, você tinha movimento. Hoje a gente não vê mais isso. A gente vê as influências, né? Quer dizer, mas são indivíduos e tal, e nem sempre estão defendendo uma coisa correta. E para a gente tentar combater o que tem aí de mais retrógrado, a gente precisa ter uma sociedade civil forte, como mostrou a musculatura domingo, né? Falei, não, gente, acho que a gente pode começar a fazer um balanço, né, de como foi o domingo. Eu achei bacana também a participação de pessoas, assim, da classe artística, por exemplo, né? Lá vai Caetano e Gil. No Rio foi lindo, né, gente? O Rio Nossa foi Senhora. emocionante. Quer dizer, Salvador, é uma coisa que a gente só Recife. via isso também nos anos da ditadura, que eles participavam, né? Conseguia fazer. Aí parece que depois que redemocratizou o país, redemocratizou, né? Mas aí se esqueceram de fazer aquilo, desaprenderam, foi? Eu escutei de uma pessoa aqui do Ceará, uma pessoa chamando, daquela outra que flopou, que eu nem me lembro mais qual era o tema. Eu acho que era anistia já, viu, Inês? Era anistia, Era contra a anistia. até a gente Que a comentou gente aqui. foi, que tava Era. com uns alto-falantes. Não, falando da calçada, em no cima chão de um da calçada. É era. horrível. Era, exatamente. Até a gente comentou aqui que não estava sensibilizando, o tema não estava sensibilizando na época. Aí uma pessoa foi convocada, rapaz, fulano, você não vai não? Não, que eu não sou mais militante, eu sou agora o executivo. Executivo, só do PT, tá entendendo? Não, porque estava numa secretaria, ele não se considerava mais vamos falar sobre isso. Tá Eu acho entendendo? que tem- Isso. Ele não se considerava um militante. Olha aí, quer dizer, militante quando tu tá fora do governo. Mas isso persiste um pouco, viu, Inês? Claro. Isso persiste. E a gente foi, Isso né? persiste, isso está agora. Isso foi está agora, naquela flopada. Pois é. E a pessoa não foi porque não. Não, mas a gente vai falar deste final de semana que também teve algumas questõezinzinhas para serem colocadas, sabe? A desorganização, né? Mas assim, muita gente, né, Ebele? Gente demais. Você foi também, Ricardo? Não, tenho cuidado de uma criança de 6 anos aí. Tá certo. Mas ele ia gostar da confusão. Tá Ia, Do mas jeito que ele é já é danado. muito inquieto. Se ele botar no meio da rua, deixa ele quieto, gastando energia num parquinho. Mas foi assim, realmente gente pra todo lado, descendo, gente ali foi na praia, né? Então era gente descendo pra todo lado e juntou e não sei o quê. E todo mundo muito animado. De volta a camisa da seleção brasileira, verde e amarela. Opa, Bandeiras isso é bom. do Brasil. Bandeiras do Brasil. Foi, teve um pouco disso. É. Eu achei bonito, assim, a Praia de Iracema lotada mesmo. E nem era para ver o pôr do sol, era para militância mesmo, sabe? Para fazer... A galera foi fazer volume. Não era só gente de esquerda, não era só gente de camisa vermelha, gente de partido. Tinha bandeira de movimento social, do sindicato, do Sintufs, que me representa, inclusive. Dos sindicatos, dos movimentos sociais. Aí apurei um pouquinho com algumas lideranças que estavam lá, sobre um pouco dos bastidores da organização, né? Mas o que eu acho que é importante dizer, primeiro de tudo, a despeito de tudo que a gente for lançar aqui de alerta e de crítica,
de que foi um movimento muito positivo. Acho que o saldo foi super positivo. A direita ficou dizendo, precisa é showzinho. Os artistas têm que ir para levar povo. Aqui em Fortaleza não teve show. Nem teve show. Não teve show e a galera foi em peso. A gente até sentiu falta. Podia ter, mas as pessoas foram para ir, para realmente se manifestar. Eu senti falta de artistas locais puxando nas redes. Eu não vi essa Pois movimentação. Mas é um outro pouco. elemento também importante que a gente vai chamar E atenção. aí eu concordo, viu, Ricardo, que a PEC da bandidagem, da impunidade, ela alavancou a pauta da anistia, juntou tudo. Para eles foi um erro estratégico, para a gente, em termos de militância e de mobilização, foi positivo, porque fez as pessoas se indignarem. Todo mundo ficou indignado. A imprensa, assim, até onde eu estou vendo, a grande imprensa, Globo News, todo dia descendo o cacete nessa história, né? Pena, sim, eu vou fazer aqui uma observação. O leitor do Diário do Nordeste hoje, segunda-feira, enquanto gravamos, se só leu o Diário do Nordeste, ficou sem saber que teve manifestações ontem, porque eu não vi uma linha escrita sobre os protestos. Acrescentar, e também não tinha nenhuma linha de imagem também na TV Verdes Mares. Nada. Botei só para ver. Nada. Hoje foi uma opção ignorar, né? Foi uma opção ignorar. Capricharam nos crimes hoje com gosto de gás, sabe? Acho que botaram até assim... atirou de baladeiro, tudo para poder se esquecer desse negócio. Só atacaram no varejo, não foram pro atacado, né? Do crime. Isso, do crime grande. Aí eu pedi ver claramente que é uma orientação local, Emily, porque não é orientação. Exato, nacional. A TV Verdes Mares sabe, afiliada do Grupo Globo. Então o Globo todo batendo de pau. E aqui nada. Ou seja, não é orientação. É aquela história. Eu me lembro do tempo da ditadura, quando a gente escrevia, que eu trabalhei no tempo da ditadura, né? Na imprensa. Aí a gente tinha assim, não era uma ordem nacional da Polícia Federal, mas aí o nosso superior, o dono do jornal, o superintendente, o editor-geral, o chefe, mandava proibir. Aí eu dizia assim, menino, mais real de que o rei, né? O grandão não proibia a gente escrever aquilo e o fulano daqui proibia. Aí tá na cara que foi o grupinho, os dirigentes da TV Verdes Mares local, né? A gente sabe que tem uma banda... Essa segunda-feira nem uma foto. Tem uma banda que manda lá, que é totalmente de direitona bolsonarista. A direita boçal mesmo. Pois, mas aí voltando aqui para a manifestação, o que chamou a atenção de fato foi a falta de uma estrutura adequada que a gente viu em outras capitais, né? Um carro de som potente, um trio elétrico, um artista, uma coisa assim para a gente ficou morrendo de inveja, né? Disso aí. Eu fiquei assim, quando a gente vê as imagens, tipo a Bahia, tava lá o Wagner Moura, maravilhoso, dançando, cantando com a Daniela Mercury. Aí vê Rio, aquela ruma de artistas. Tudo bem, o Rio de Janeiro é de matar, né? Mas era Chico Caetano, Lenine, Djavan. É só o pessoal desse das coberturas que eles já estão lá. Maria Gadu, pois é. Ave Maria, gente. Nossa Senhora Aparecida. Pois é, fez falta a gente ver aqui, pelo menos São Paulo rolou artistas. também. O Chico César estava em Brasília, cantou também. Enfim, teve... E aqui podia ter tido. Pois é. Uma amiga que me disse, eu não vi porque eu não acompanhei toda a passeada, que é outro problema. Não se tinha orientação sobre se ia andar, se ia ficar parado, qual seria o percurso, para onde é que iria, o que é que teria no ponto final do percurso. Isso a gente não teve informação circulando. Mas me disseram que tinham os metais do bloco Pra Quem Gosta é Bom, eu não cheguei a ver. Pois é. E tambores também, o pessoal mais lá na frente, mais perto do carro de som. Destacaria como ponto positivo a fauna de políticos estava mais sortida dessa vez, porque eu até comentei no Instagram que a gente costuma ver as mesmas carinhas de sempre, né? Rosendo, o Rosendo, o Gabriel, a Larissa. Dessa vez... Tava o Léo Suricati, tinha mais gente. Ex-governador Isolda Sela, os deputados estaduais Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar, Assis Diniz, Romeu Aldigueri, presidente da Assembleia, estava lá. Isso foi surpreendente, eu fiquei surpresa. O Roseno, o Léo Suricati. Não. Não é, tá assim, uma manifestação. O Acrísio Senna, vi também de longe. Assim, né? Aí os vereadores, né, Gabriel Biologia, Mário Lacerda, Adriano Jerônimo, Chagas Vieira, chefe da Casa Civil, estava lá, discursou. E ao passo que teve essa fauna mais sortida, teve as ausências sentidas, né? Prefeito Evandro Leitão, do PT, não estava na manifestação, não foi visto. Governador Elmano de Freitas também ausente. E aí eu conversei com uma pessoa que fez uma análise assim, sobre essas ausências, e eu gostaria de trazer a leitura dela, que eu acho que é interessante, quero ver se vocês concordam. Né? É uma fonte do meio político, prefiro falar em off, não quis se identificar. Essa pessoa acha que o Evandro devia ter ido por dois motivos. Primeiro,
Ele começou agora o governo, né? Está ainda se consolidando como uma liderança do PT, como uma liderança de esquerda, petista, está ainda construindo essa imagem de gestor petista. Não precisa se preocupar com a eleição amanhã, como o Elmano está preocupado, né? Então, todo movimento que o Elmano faz tem que ter um pouco mais de cautela e de cálculo, porque a eleição é amanhã, bem dizer. O Evandro não. E aí a fonte até diz assim, o Evandro teria arrasado se tivesse ido. Teria feito lá a imagem dele, batido foto. Teria se cacifado. Já o Elmano, e aí, gente, eu não sei se eu não vi ou não teve mesmo. Eu não vi o governador e o prefeito conclamarem as pessoas a participar. Também não. Não é nem a ausência física em si, mas não vi um chamado. O Elmano, e aí essa fonte até diz, o Elmano, vá lá, até entende-se, né? Ele está com a eleição aí batendo a porta dele, ele deve ter uma preocupação de que não pode ser um candidato de nicho. Mas, assim, até ponderei com a fonte. Cara, mas essa pauta democrática, ela não é de nicho. Não. Essa pauta da punição a quem comete crimes, ela não é de nicho. É uma pauta universal de qualquer republicano. Ele tem que ter um lado. E o outro lado é que está do outro lado. Ele tem que se posicionar. Exato. Então, dentro dessa perspectiva. Não custava para ele ter se posicionado, eu acho. A gente vive, nesse caso, de forma mais acentuada ainda, um contraste muito forte entre os lados. Então, não tem mais como você tentar agradar. Não existe mais isso. É igual a um movimento parecido das TVs, não sei o quê, de adotar a linguagem das redes sociais para pessoas que repudiam aquilo ali. É que nem as cunhas quererem... vamos trazer pauta da direita para trazer o povo da direita. Não vai vir. Não vai vir. Não, mas a gente tem o povo da direita. Tem a turma que assiste, mas... eu adoro. Mas ajuda a engajar. E falar disso, depois que a gente falou mesmo, nunca mais eles ficaram apanhando a gente. Ô, mulher. Não, mas também tem uns dois. Tem uns que se mantêm, uns que eu não entendo o que é que ele diz. Não, mas é legal, é legal. Eu gosto dos haters de plantão, eu gosto. Mas diminuiu. Tem gente que eu gosto, você tá entendendo? Vocês foram elogiar demais? Eles não estão se ausentando, os bichinhos. Pois eu acho que o Elmano não tem justificativa nenhuma. Ele não tem tempo de ir para aquele que ele foi, que até a gente comentou aqui, que era da Igreja Universal. Ele teve tempo. E ele não pensou, não, que também no próximo ano ele está dá para se dividir entre essas coisas. Dá para fazer tudo. Foi no dia do Grito dos Excluídos, que ele não fez o do Grito, mas foi para evento. Ele e Evandro foram para o evento, que é aqui organizado pelo ex-deputado Ronaldo Martins, que é da Igreja Universal. Inês, e só uma coisa. Eu acho que falta uma sensibilidade muito grande de algumas lideranças no sentido de estar presente, estar dando apoio aos militantes. Porque exige-se demais os militantes. Os militantes precisam engolir muito sapo em época eleitoral. Engolir muita gente que não era para estar ali. Boa. E aí é só assim, parece que é um afeto que já é dado. Você tá entendendo? Porque no que aí, custa... por isso, acha que tem o direito de maltratar. É uma relação abusiva com os militantes. Relação tóxica. Interessante. Não, vocês eu já tenho, né? Eu não preciso afogar e chegar junto, não. Eu quero agradar aqueles que eu não tenho amor, nem aqueles carinho. marido vai ruim, né? Casou, nem liga mais pra pobre da miserável. Aí eu vou entrar num outro ponto, que é essa parte de apoio, e vou entrar na parte do apoio financeiro. Porque uma das coisas que eu ficava questionando, cara, como é assim? Mas deixa eu só... Você não falou de uns ausentes. Fala mais. Onde estava Ciro Gomes? Onde estava Roberto Cláudio? Os republicanos. Onde estava Capitão Wagner? Não. Enfim, é só para deixar demarca, no ar, né? certo? Demarca. O André Fernandes eu nem digo nada, né? Mas, não, enfim. André Fernandes de jeito nenhum. Ele esse tá na linha de frente ali, da né? anistia, dessas coisas todas coisas. E da bandidagem. Mas assim, né? Da PEC da bandidagem. Mas cadê o resto? Só para deixar no ar. Pois é. E aí, gente, para ir finalizando essa pauta manifestação, mas eu acho que é legal a gente trazer um pouco de bastidor sobre a organização do evento. Eu era uma que ficava na dúvida, cara, beleza, o Elmano não quer ir, mas pô, bota aí chama uns ônibus aí para levar a galera que quer ir do interior, que é importante. Era em Fortaleza, mas bora trazer gente do interior que quiser participar. Uma coisa que... e aí eu conversei com o Renato Roseno e com o Guilherme Sampaio para pegar algumas informações sobre esse lance da organização. Que eu não sei vocês, curumins e cunhanzetes, até eu realmente não sabia quem estava à frente da organização, puxando o ato. Mas o que é que Guilherme e Roseno me explicaram? Primeiro de tudo, não pode ter dinheiro público, de governo, de parlamentar envolvido. Não, nem todo mundo sabe, Inês, que não pode ter, assim,
um apoio institucional para... Eu sei que muita gente não sabe, mas a gente sabe isso, não é justificativa dele, não. Não, pode tudo bem. Tem meios para você não usar o dinheiro público. Claro, né? Claro. O Renato até fala sobre isso, mas é importante deixar claro que não pode ter dinheiro público envolvido como apoio, seja lá como for, a eventos políticos dessa natureza. Tanto o Renato quanto o Guilherme concordaram que foi uma estrutura aquém da necessidade mesmo, né? E aí, gente, a organização desse ato de domingo aqui em Fortaleza ficou com a Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular. Que foi no Brasil todo, né? Pois Eles assumiram no Brasil todo. Assumiram, né, o protagonismo, a Isso. mobilização desses atos. E aí são movimentos formados por sindicatos, por gente de partido também, por movimentos sociais. E aí... uma coisa que o Renato Roseno fala, né? Eu vou abrir uma aspa aqui para ele. Ele fala, eu acho que poderia ter havido uma cotinha pessoal, uma cota financeira pessoal, para bancar, por exemplo, o trio elétrico, para bancar um som mais potente. Uma diária de trio, ele diz, custa R$5.000. Se 100 pessoas tivessem feito ali uma cota, dava certo. Né? E aí ele acha que os sindicatos não devem arcar com tudo sozinhos. É isso que você falou, Ricardo. Eles merecem um afago também, né? Sim. Essa galera carrega... Foi de uma hora para outra essa mobilização. Mas eu tive também, conversando com pessoas que entendem desse tipo de organização, o ponto não teve um que chegasse assim, sei lá, 3 dias antes, que já sabia que ia ter manifestação, e falava assim, bora fazer a cotinha do trio elétrico? Bora aqui ver se, sei lá, o Luxo da Aldeia não toca pra gente, para ver se o Selvagens da Procura de Lei não tocam pra gente. Assim, é isso que falta também. E sentar, e aí pronto, ficou assim, deixa pra lá, deixa... O carro de som que estava lá, que o pessoal estava usando, foi por acaso. Era um carro de som, não era muito alto, era da baixo. Era da POC. Um som que não chegava em todas as partes da extensão da manifestação. Mas não foi uma coisa combinada, pelo visto. Não foi. O negócio foi muito baldeado. E aí, eu vou entrar na fala agora do Guilherme, que fez algumas avaliações. Ele falou assim, Ebele, é uma situação um pouco delicada, porque é o seguinte, são os movimentos sociais que dão legitimidade a esses atos. Uma coisa é você ter o PT puxando, só bandeira de partido. Outra coisa é você estar lá, o movimento social protagonizando como tem que ser. Então, eu vou dar aqui a leitura dele, tá, gente? Aí podemos discutir. E ele fala, é uma questão delicada de até que ponto as lideranças, as representações podem ir para não ofuscar o protagonismo dos movimentos, para não virar um evento do partido A, do fulano de tal, do partido B, papapá. E aí ele fala que há uma delicadeza, né? E outro ponto que ele traz, ele lamenta que artistas de peso locais evitem ou não possam se posicionar, porque a gente sabe da importância dessa conclamação, dessa mobilização. E ele fala, ou porque são de direita, essa galera, né? Muita gente assim, do forró, essa galera grandona. Ninguém queria que fosse lá. Não espere o Wesley Safadão. Pois vai ter. Ou porque temem represália dos contratantes. E a gente sabe que existe mesmo uma galera massa, que é progressista, que se identifica com a pauta, às vezes evita aparecer, se manifestar, tocar, porque no outro dia um empresário ou um contratante privado vai dizer, você estava ali, porra, eu não quero não. E a gente vê. Por isso, vou bater palmas aqui para a nossa Deidiane Piaf, que estava lá, toda de verde e amarelo, com sua peruca, né, preta, que eu nunca tinha visto ela morena. Gata, maravilhosa, gatíssima. Sem medo de se posicionar. Toda patriota maravilhosa. E arcando com as consequências disso que a gente sabe que, infelizmente, existem. Certo? Essa questão, teve um analista que disse que os músicos e os artistas puderam estar mais expostos nesse movimento porque ele não era antibolsonarista, necessariamente. Ele era cívico. Né? Então, nem isso houve essa sutileza da pessoa pensar, não, é uma pauta que transcende. Né? Quer dizer... Exato. Para finalizar bastidor... Lá estava até o Fausto Nilo também, ele tava, eu vi foto dele, eu não encontrei. Tava o Lira Neto, que a gente encontrou também, que podia falar... num ato era legal, desses, seria bem interessante. O fato, assim, que me contaram de bastidor, e aí já é uma outra fonte que também quis falar em off, é que não se fez, talvez, a leitura de que essa pauta teria a adesão que teve, que iria mobilizar do jeito que mobilizou. Parece que só foram se tocar assim que, eita, parece que vai dar gente mesmo, lá para sexta-feira, quase às vésperas do evento em si. Não foi feita a leitura adequada. Eu acredito muito nisso. E aí, não houve tempo hábil, porque assim, para você botar um trio elétrico na rua, você precisa de licença, você precisa de
programação, você tem que ter uma organização mais sofisticada. E, pelo que me contaram, ficou meio que assim, vixe Maria, e agora? E aí não deu tempo de tomar todas as providências. Daí a importância do Evandro ter ido, porque ele já assinava ali o SEI, já autorizava tudo. Isso aí é desculpa. Isso desculpa de cega, é bacia furada. É o seguinte, na hora que diz assim, ai não, é porque a gente não pode botar dinheiro público. Ninguém tá mandando tu botar dinheiro público não, cabra. Tá mandando tu fazer uma organização, uma cota, como falou aí. Não pode não, esses deputados, vereador da área progressista, não pode tirar R$100 do bolso, não. Agora, engraçado, quando diz assim, não, ninguém pode botar dinheiro público. E a gente sabe quanto dinheiro público é posto em coisas irregulares. Isso aí ele no instante sabe fazer. No instante sabe fazer. Aí quando é uma necessidade assim, quando é um evento desse, aí não sabe. Ai, por que isso? Ai, porque ninguém queria bandeira, não sei de quê. Não era para levar bandeira, não. Cara, era para levar infraestrutura. Pronto. Organize na próxima, viu? Vocês aprendem, bote lá eu faço uma organizaçãozinha direito, faço uma cota. Eu dou R$50. Eu ajudo também. Eu também ajudo. As pessoas com quem eu conversei disseram que vão tentar. Porque fica como lição, né? Porque há de ter outras manifestações aí pela frente. E precisa dessa estruturazinha melhor. Rapaz, eu vim ver hoje, eu fiquei com medo de não ter imagem aérea, mas graças a Deus teve, eu vi. A gente não apareceu no carrossel que o Lula fez das capitais, estava lá Recife, Salvador, nem estava nós. Mas graças a Deus eu vi assim nos posts do Jornal Povo, eu vi umas imagens aéreas que mostravam lá a multidão. Porque só faltava essa também, não tem um drone, mas teve. Falar Jornal Povo, vou me solidarizar aqui com os coleguinhas jornalistas da TV Verdes Mares, né? Porque deve sentir falta. Qual é o jornalista que não quer cobrir um evento desse, né? Aí são proibidos. A pauta do dia. Minha solidariedade. O pessoal E o pessoal do sistema, tem o pessoal de política. É um pessoal maravilhoso. Eu sou louca por tudinho, adoro. A gente é fã. Tem vários ali que a gente é muito fã. Pois vamos para a nossa pauta local, porque assim, se falta organização para uma manifestação dessa da esquerda, não falta para o pessoal do crime organizado. Vamos e convenhamos. Porque o nome crime organizado não é à toa. Não é à toa. A Inês, bichinha, tá aqui dodói, gente. Tá tossindo, tá toda lascada. Mas pronto. A gente teve uma semana passada com 2 eventos que chamaram muito a atenção. Um foi um foguetório que aí foi atribuído ao Comando Vermelho e depois um outro foguetório atribuído a uma nova facção, enfim, que está chegando em Fortaleza. E o Ricardo Moura é o primeiro a noticiar essas coisas lá no blog dele. No Twitter, no Twitter dele. No Twitter dele, no blog dele, no blog Escrivania. E ele é o primeiro a noticiar. Quando a gente quer saber que negócio é esse monte de fogo aqui? É só ir lá que ele já sabe. Ricardo tá dando. Ricardo deu. Ricardo, pelo amor de Deus, conta aqui pra gente o que tá acontecendo, porque é um bocado assustador. A gente recentemente, acho que teve matéria, tua mesmo, das coisas que você escreve, mostrando a territorialidade dessas facções, como elas estão em todo canto. Todo canto tá ali demarcado. E aí elas realmente... A última postagem que você fez do War, né? Tem os vermelhos e os azuis, e um vai avançando sobre o outro, e a gente no meio dessa confusão toda. A gente tá numa situação muito desconfortável, né? Porque o que vem acontecendo? Quais são as últimas movimentações, né? O Comando Vermelho, ele toma conta de áreas bem estratégicas dos Guardiões do Estado. Vale lembrar que os Guardiões do Estado, eles surgiram como uma resposta, como uma resistência ao avanço do Comando Vermelho. Olha aí. O Comando Vermelho quer tomar conta de Fortaleza já de algum tempo, já tem pelo menos uns 20 anos que eles esboçam essa coisa de tomar essa região. Tanto pela questão da localização, quanto pela questão de uma circulação de pessoas entre Rio e Fortaleza. Se você pega Morro da Rocinha, se você pega áreas que você vai ter muito cearense, né? Então, o cearense tem um primo, um sobrinho, tem um filho. Esse negócio de ter cearense em todo canto tinha que ter alguma desvantagem, né? Tinha que ter alguma desvantagem, pois é. E aí, os Guardiões do Estado, eles perdem a região do Vicente Pinzon e do Papicu, né? Perdem. Há lideranças lá que viram a casaca, que se tornam, você vê, e aí cria uma confusão imensa e com muitas mortes. E aí, ao mesmo tempo em que o CV ele domina essa região,
outras regiões começam a enfraquecer. Os fogos de segunda foram uma comemoração pelo CV ter tomado o Lagamar. Aí, pai. Né? O Lagamar era historicamente do GDE, da GDE, e passou a ser Comando Vermelho. Aí eles fazem o foguetório onde tem CV. Então, região metropolitana, no interior, em toda a região de Fortaleza e tal. Né? Quando tem fogos assim, eu já fico de olho de pé atrás. Se os fogos começam às 19h14, é aniversário do Ceará. Se começam 19h18, é aniversário do Fortaleza Esporte Clube. Se começar 19 é da facção. A facção ela começa um pouco mais cedo. Eu não sabia que tinha esses foguetórios de time. Tem, lá no PC. No dia do aniversário do Fortaleza tem. E no Ceará também Aí não é não, aí é no horário certo, né? O Ceará em junho, o aniversário do Ceará, acho que é dia 2 de junho, e o do Fortaleza foi recente, eu acho. Aí, esse mas esquecemos da bandidagem que torce esses... Não, esquece os times. Esquece os times. Não sendo no novo e não sendo no dia dos times, se tiver foguetório é estranho. Um foguetório na cidade. Então, já aí nessa data, que foi na segunda-feira, circulou algumas informações que a GDE seria incorporada pelo Terceiro Comando Puro. O Terceiro Comando Puro, ele é rival do CV lá no Rio. E aí eles viram que a GDE ia acabar, e eles viram uma oportunidade de negócio. Porque eles estavam tentando entrar no Ceará aos pouquinhos. E lá em Morada Nova, não sei se vocês souberam, tem uma localidade que até é a terra da minha mãe, que é o Iraponga. Sim. O Iraponga virou uma cidade fantasma. Ele que não sabe, porque o Capitão Wagner passou 10 dias falando todo Pois dia. é, aí é porque não dá pra acompanhar as redes sociais desse povo todo, não. Mas assim, houve uma disputa lá entre o TCP e a GDE, na época eles eram inimigos. E isso causou um pânico generalizado, as pessoas fugiram e tal. E aí agora eles estavam tentando entrar e aí viram uma oportunidade de negócio. Então eles passaram a incorporar todas as áreas da GDE e fizeram um foguetório no mesmo horário, na terça-feira, para dizer o seguinte: agora quem manda é o TCP. É o Terceiro Comando. Mas fizeram um acordo, foi, Ricardo? Eles fazem acordo com as lideranças? Na verdade, assim, a expressão acordo, eu acho que a GDE não estava em condição de fazer muito negócio, não. Entendeu? E aí a turma tava virando a casaca geral. Aí vai cedendo. E aí o TCP ele chega e diz assim: olha, vem pra cá que a gente vai dar dinheiro, vamos injetar dinheiro, é outra metodologia. Eles dizem que o CV oprime e que com eles a opressão não vai ter. Aquelas propagandas que se fazem, né? Então agora a gente tem 2 grupos cariocas disputando o Ceará. Que coisa louca, né? Caramba, e aí eu fiquei pensando no caminho para cá, que assim, a gente tem que pensar também, tentar ver o que pode acontecer. Pois é, projeção. Tem o fator PCC aí. Pois é. Eu não sei como é que eu não sei como é que o PCC vai reagir nisso, porque a gente pode ter, além desse conflito entre esses 2 grupos, a gente pode ter o PCC tentando ver ali onde é que ele entra. E aí só um detalhe, uma observação assim interessante, as grandes áreas de droga de Fortaleza, de depósito, elas estão localizadas em áreas próximas a BRs ou CS. A comunidade então por isso que o Lagamar é importante, porque o Lagamar ele está localizado numa área altamente estratégica, próximo do aeroporto, próximo do castelo. Ela separa norte e sul de Fortaleza, ela separa os 2 lados de Fortaleza. Então você ter a posse do Lagamar é algo que é muito estratégico para eles. E aí o texto que está circulando essa semana no blog diz isso. É um tabuleiro do War, onde cada cartinha, cada territóriozinho é um bairro, só que é um jogo macabro, porque as pessoas morrem nesse jogo. Não é eu jogar o dadinho e botar lá os exércitos, eu sou curioso para saber, eu acho que muita gente... Quem são essas pessoas que a gente fala, o comando? Mas é uma coisa tão surreal. Por exemplo, quando a gente fala assim, o comando do PL é do Valdemar Costa Neto, tem que ver a cara dele, né? Lembra? Comando do União Brasil, Rueda, falando assim, não querendo fazer uma analogia à bandidagem. Aí eu queria saber,
Como é que são Só essas o veneno pessoas? escorrendo aqui assim. Viu? Que É será outra quem são blindagem essas aí, né? pessoas? Essas pessoas, não tá entendendo? Tô entendendo. Inês, pelo Eu amor, disse? porra, eu não quero Eu nem vou ver. dizer onde você Eu não encontra quero essas que ele me diga pessoas. o nome, não. Eu vou dizer quero onde você assim, quem é? Como é o jeitão? Eu vou O dizer, perfil. eu vou dizer onde você encontra essas pessoas. Primeiro, os grandes estão no Rio. Entendeu? olha aí. Tem gente daqui que manda do Rio, que está no Rio. E aqui tem um outro fenômeno que eu acho que é interessante a gente observar. A gente teve um processo que começou na Barra de importação de gerentes de fora. Olha aí, E por que rapaz. que isso é ruim? Porque o cara que vem de fora, ele não tem nenhum vínculo com a comunidade. Então, aquela turma que cresceu e foi crescendo no crime, mas era do bairro, meio que ele respeitava um senhor, uma senhora, Certo. tinha uma relação com a comunidade. E hoje não há mais essa relação. É uma coisa que o cara chega e o cara tem que ter metas, né? E a meta na droga, a gente sabe o que é. É um empreendimento capitalista, a gente precisa entender o mercado do tráfico de drogas como empresas capitalistas que têm a autoridade criada por eles para matar os clientes, né? E aí isso está acontecendo, eu li no domingo, que isso está acontecendo em São Paulo. São Paulo está com uma nova geração de gerentes do PCC, turma nova, cheia de gás, e os crimes que tinham parado lá, como homicídio e tal, estão voltando porque é uma turma com muita energia e quer mostrar serviço. Então, essa questão da sucessão, ela é problemática até no crime. E, Ricardo, a gente teve aqui faz pouco tempo o governador Eumano e perguntamos para ele sobre a questão do combate ao crime organizado, e ele falou naquele momento que estava aprendendo que só de fato ultimamente, principalmente quem aparece mais mostrando números é o Chagas Vieira, que mostra muitos números, mas vem ali a propaganda toda da Polícia Militar, 900 prisões, não sei quantas mil prisões. Beleza. Aí eu perguntei para ele, não é enxugar gelo, não? Porque parece Porque prender, prende, né? E tem que prender mesmo, prender. beleza. Ninguém tá dizendo que não tem que prender, Exato. não. Mas isso é suficiente, Mas não, né? porque parece que está sempre enxugando gelo. Assim, na medida que prende, tem outros que vão lá e vão substituir. E estão sendo formados nisso aí. A dinâmica do crime, ela é muito mais instável e muito mais dinâmica do que a dinâmica da polícia, né? O artigo passado que eu escrevi, a coluna passada, era baseado no relatório da Polícia Civil que dizia que o Comando Vermelho ia tomar conta de tudo, de Fortaleza. Não vai mais. Então, quer dizer, se haveria uma hegemonia que traria queda nos índices de mortalidade, algum tipo de regulação, com a chegada do TCP, isso vai por água abaixo. Então, quer dizer, as polícias que estavam com uma orientação agora de monitoramento de trabalho para um tipo de cenário, agora é outro cenário. De uma hora para outra, né? De uma hora para outra, em 15 dias. outra. E se o PCC intervir e não conseguir entrar em acordo com um dos dois para poder ser aliado, vai ter o PCC também, porque o PCC, antes, ele tinha uma relação mais de proximidade com a GDE, e agora ele perde. Então, quer dizer, o governo está investindo, está aprendendo e tal, mas é um funil que a boca de entrada é imensa para o mundo do crime e a boca de saída ela é muito estreita, né? E isso aí são governos gerais. Assim, tem um discurso muito assim oportunista de que diz, faz o L, não sei o quê. Cara, da onde é que esses grupos estão vindo? Do Rio. Quem é o governador do Rio? Então, Fábio Castro, direitoso, bolsonarista. PL, né? PL. Então, quer dizer, mas esse debate ele vai para um campo da paixão que é igual política. É um campo que se perde a noção da coisa. Infelizmente, a gente não pode mais ter uma discussão técnica. Por isso que eu acho que é importante ter a PEC da segurança. Há ações desse ministério no sentido... mas olha aí como... só recapitulando para a nossa primeira conversa. Há o temor da punidade, de ser punido, que foi mostrado pelo julgamento do golpe, mas vocês lembram das fintechs? Vocês lembram daquela operação de 1 bilhão? A Polícia Federal está atacando por setores. E aí, isso vai cair muita gente. Então, isso que pega, né, a blindagem política já é antevendo de que a casa vai cair para muita gente. Porque eles começaram a mexer
com a turma da alta. E aí onde que encontra? Encontra no Rio, encontra nos condomínios mais luxuosos de Fortaleza. Nos Alphavilles, nesses locais e tal. E aí tem uma relação promíscua. E aí o crime organizado, só para poder fazer um adendo que a Ebli falou, quando é que o crime se torna organizado? Quando ele envolve agentes públicos e envolve agentes econômicos. É aí que o crime se organiza. E é aí que é difícil investigar. Eu acho que vale rememorar para quem passou batido que há poucas semanas, também 2 semanas, mais ou menos, teve uma grande operação, Polícia Federal, Receita Federal, Polícia de São Paulo, né, Ministério Público, todo mundo, e pegaram uma galera, né, pegaram uma galera não, vários fugiram, né, sumiram, eles iam prender muitos, e inclusive os grandes lavadores de dinheiro do PCC, que é gente envolvida tem refinaria de etanol, tem um bocado de coisa. Faria Lima, toda enfranhada nisso. Exatamente. Isso aí eu achei genial. Ricardo, isso foi genial mesmo. Porque, de fato, pegando dinheiro já é uma coisa que ajuda muito. E eu fico imaginando, deve desnortear e desbaratinar uma facção dessa, porque assim, o desespero é lavar o dinheiro, né? Como é que você lava o dinheiro? Você desmonta um esquema desse, você dá uma desmontada organização do crime pesada, né? Pois é. Assim, dificilmente a gente vai ter a extinção das facções. Mas quando você faz esse trabalho de asfixia financeira, que é um trabalho importante, você já quebra um pouco. E também, assim, a gente... Eu sei que não é o melhor momento, mas a gente precisa rever essa política de drogas. Rever essa lei de drogas. Com certeza. Descriminalizar. Porque, assim... só interessa a questão da criminalização da droga para essas pessoas. Não interessa mais para ninguém, entendeu? Eles têm, tipo, monopólio. Eles ganham muito dinheiro. Se regulariza isso, se libera e vira um mercado... E se pega o imposto disso... Poxa... Pois é. A pessoa vendendo assim... Mas o Brasil não está preparado. Droga, igualzinho o número de farmácias. Você vai na Holanda, você vai nesses outros cantos na República Tcheca, não sei o que, chiclete de maconha, pirulita, não sei o que. Pronto, e aí... E são locais que têm um índice de violência letal mais baixo do que o nosso. Muito mais. Porque é uma discussão mais madura, só que a gente não consegue... Olha, uma questão que é interessante para ser dita aqui. Cadê a Secretaria de Drogas? Cadê toda a ação que havia antes de política de drogas? Todo mundo tem medo de falar disso. Aí, o que é que se faz agora? É investir em casas terapêuticas, que são casas financiadas, bancadas pela turma dos evangélicos. Então, quer dizer, você está tirando um problema, tirando a questão séria de redução de danos, saúde mental, e está jogando isso para processo de conversão e fortalecer as redes. Precisamos falar sobre algumas dessas pastas depois, tanto do governo estadual quanto municipal, pastas que não são essas, né, com grande orçamento, como educação, saúde, papapá, e tratam de questões relacionadas aos direitos humanos, que a gente tem informação, precisa aprofundar sobre como elas estão esvaziadas de recurso e de políticas. Porque fica aí nesse enxugamento de gelo. Efetivamente, você tem pouquíssimo resultado. Isso. E muito blá, blá, blá. E muito blá, blá, blá. E muito evento. E muito evento, e muito passeio, e muita foto. Viagem, evento, viagem. Mas, assim, política efetiva são outros Outra coisa, nesse tipo de secretaria e tal, essas políticas contra a droga, papapá, a gente só vê eventos, a gente só vê elas se infiltrando na classe mais baixa, economicamente desfavorecida. E o consumidor da classe alta, cadê? Cadê? Que a gente sabe que tem... Olha, coçando. Fica coçando, mas eu não vou. A gente sabe. Cadê o consumidor? Acho tão engraçado chegar lá, política, isso é a droga, isso é o que entrega, a gente sabendo que o cabo também usa. Tem. Cafunga. Ei, Ricardo, uma coisa que eu queria saber, assim, no curto prazo, com essas novidades aí, né, de entrada de nova facção e tal, a tendência é de piora nos índices, de mais guerra, ou isso leva um tempo para... Ou não necessariamente? A minha dúvida é, assim, a gente, daqui para os próximos meses, vai ver o negócio piorar. E, sobretudo, tendo em vista ano que vem, que é do eleitoral, que essa vai ser uma pauta já naturalmente central, como tem sido há alguns anos, né, a pauta da segurança, mas eu fico imaginando que números piores vão ser muito bem utilizados, né? Pois é, eu queria saber mesmo se essa entrada do terceiro comando se agrava a guerra e a disputa, ou se não tem um efeito tão imediato. Essa é uma grande questão, né? Assim, esse fim de semana ele foi muito marcado por essa questão de manifestação e tal, mas a gente já teve casos de triplo homicídio,
tivemos 2 tentativas de chacina que ficaram meio assim fora do radar por causa do volume de notícias, né? Foram aonde, Ricardo, essas tentativas? Foi em teve Sobral. No Cariri, não foi? Foi Teve uma no Cariri e teve uma em Sobral, se eu não me engano. Então, assim... Tentativa de chacina? Não tentativa de chacina é quando você atira nas pessoas, mas elas não morrem. Mas aí você tem 5 pessoas feridas e uma morreu, aí é enquadrado como tentativa de chacina. Certo. Se você tiver de 4 pessoas para cima, aí você vai ter uma chacina. Entendeu? Então, é um qualificante que vai diferenciar. Até penalmente isso também vai ter a ver. Mas, assim, isso pode ter sido no movimento. A gente vai aguardar, a gente vai ver muito como é que o TCP chega aqui. Entendeu? Se ele chega no sentido de manter as bases, porque a GDE já estava minguando, ou se ele chega no sentido de dizer assim, não, agora a gente vai retomar áreas que a gente perdeu, que a GDE perdeu. E aí tem vinganças pessoais, aí tem uma série de coisas que podem entrar. E tem até a cooptação de lideranças do CV de virar casaco para TCP e aí ter a confusão na área. Porque também tem essa disputa de mercado de gerentes, né? Muitos, quando você vê assim que há uma questão de crimes em série, muito provavelmente foi o líder que virou de lado e aí gerou a confusão, né? Então, a gente tem... Vamos aguardar. Tem que aguardar, né? Agora uma coisa é a seguinte, quem é do governo federal, eu noto que houve uma mudança no sentido... O Lula começou sem querer se envolver muito com isso. Total. Só que aí ele viu em algum momento, e eu acho que o Ricardo Lewandowski ajudou nesse sentido, porque tem um pouco mais dessa sensibilidade política também, de ver assim, gente, a gente vai levar pedra do mesmo jeito. Então vamos meter a mão na massa e o governo federal chegar junto. Né? E aí o governo federal chegando junto incomoda os governadores. Por isso que a PEC está travada. Porque os governadores não querem ceder para o governo do estado fazer políticas e ganhar os louros. Vocês acham que os governadores estão satisfeitos com essa operação que teve? Não estão. Porque perde o protagonismo. É um cálculo político. O Tarcísio, eu imaginei que não fosse estar contente. Mas os outros também, tipo assim, tu acha que o Elmano fica preocupado também com isso? O Elmano já foi crítico da PEC da segurança, né? Governadores de esquerda são críticos à PEC da segurança. E não deveriam ser, porque vai ajudá-los. Mas aí é um cálculo muito restrito do governo de estado, né? E aí eu acho que isso e a PEC em nada ela afeta a autonomia dos governadores. Sim. Ela só traz a questão da segurança para o texto constitucional. Eu estou desatualizada em relação à tramitação dessa PEC. Como é que ela está, hein? Tu sabe exatamente onde é que ela está? Ela ainda está em trâmite. Na semana passada, eu vi uma entrevista com o relator tentando dar agilidade, só que com essas pautas de lei da anistia, lei da blindagem, PEC da blindagem, né? Que quer dizer, o que é importante estão jogando para esquecimento. Sim. Tá tudo parado, né? Tá tudo parado. E aí não move. Tá tudo parado. Ô, Ricardo, só uma pergunta, talvez a última, por causa do horário. O que seria assim para acabar? Como exemplo, na Colômbia, acabou, né? Digamos que acabou, mas se não acabou, porque não vai acabar nunca isso. Mas teve aqui, a gente sabe como é que foi na Colômbia. Me lembro também faz mais tempo, a máfia da Itália também acabou, aqueles juízes foram mortos, papapá, mas acabou. Qual seria assim, uma grande operação? O que seria ser feito? Uma grande operação para acabar com isso? Acaba e volta, né? Mas diminui. Mas que é da Colômbia ainda mas na Colômbia é o seguinte, na Colômbia você teve uma grande organização social, de empresas, prefeituras, você teve muito investimento em questão de redes sociais e tal, mas, ao mesmo tempo, você tinha uma coisa chamada Plano Colômbia, que era um dinheiro que os Estados Unidos investiu para combater as guerrilhas, que aí tinha... Meio que a Colômbia cedeu um pouco a sua soberania para os Estados Unidos atuar na guerra às drogas. Então, teve muita injeção de dinheiro americano, né? Que não é a nossa opção. Embora o Trump queira... caracterizar as facções como terrorista. E aí dá munição para ele invadir ou jogar bomba aqui, como ele está fazendo na Venezuela. Ele está doido para entrar na Venezuela. Ele botou uma placa, um cartaz de procurado de 50 milhões no Nicolás Maduro. Ele pode fazer isso com qualquer pessoa daqui. Se essa
se essa coisa do terrorismo for vinculado ao crime organizado, a gente fica muito refém. Então, assim, a Colômbia teve essas duas questões. A Itália teve toda uma mudança na legislação que tornou ágil. Algumas coisas da Itália foram trazidas aqui para o Brasil em termos de instrumentos jurídicos, né? Mas a máfia continua. Ela só não está tão espetaculosa. Só para fechar, o Marx ele tem uma frase muito engenhosa que ele diz assim, que o crime ele mobiliza muito o capitalismo. É o juiz, é a polícia, é o professor de direito, é o veículo sensacionalista, é o político. Quer dizer, será que a gente realmente consegue viver sem o crime ou será que a gente realmente quer acabar com o crime? Porque o tanto de gente que depende disso. Né? Então, e é uma coisa rápida. Né? A Inês falou aí última pergunta, mas já que nós não vamos ter Discunhã, eu vou explorar um pouquinho mais, porque não é toda a vida que a gente tem o Ricardo aqui, não, meu amigo. É o blog Escrivaninha. Eu vou torcer a Torá aí até... Pô, deixa eu só tomar um cafezinho. Toma também, Ricardo. Antes da... Cadê o café, gente? Ricardo, duas coisas. Primeiro, só para pontuar. Eu nunca tinha visto, mas nessa segunda-feira em que gravamos, um curumim mandou para mim um vídeo do Barra Pesada com uma inserção de publicidade do governo federal falando das operações contra o crime organizado. Menina, eu nunca tinha visto isso. Interessante. Acho que é uma nova estratégia aí, by Sidônio, de entrar dentro dos programas policiais, devem ter mapeado, e estão fazendo propaganda. Não sabia nem que podia isso, mas compraram espaço publicitário dentro dos programas jornalísticos. Isso é interessante. E esse mesmo curumim disse que lá no Grande Pirambu tem gente, para você ver assim, como a vida das pessoas é impactada, né? Tem gente tentando contratar serviço de internet, já tentou com umas 5 empresas e não consegue, porque várias empresas não querem entrar ali no Cristo Redentor, na Barra, porque tem medo. E essa, acho que tem uma curiosidade, viu, Ricardo, que a gente estava comentando. Mas essa não foi minha pergunta, não, ainda pois, ainda tem a tua pergunta. É, só porque assim... Ia perguntar dos evangélicos. Eu achei um modo meio fux de fazer pergunta, né? Gente, mas é porque eu não podia. Eu prometi a este curumim... Eu prometi a este curumim que eu ia falar. Mas depois aqui das preliminares, Excelência, eu queria saber o seguinte. Não pode ter a parte. Esta semana, nós vimos aí nas redes sociais, não sei se os nossos ouvintes viram, um bate-bocazinho entre Capitão Wagner e Chagas Vieira. Capitão Wagner foi lá dizer em alguma postagem nas redes que o governo do não para e entrar para a história como o que deixou correr frouxo o crime organizado e as facções. Aí o Chagas foi lá e disse, e você que vai entrar para a história como organizador de motim, de defensor de liberação de arma para bandido e tudo mais. Se você puder, faça aí uma avaliação sobre as estratégias discursivas, tanto do governo, que fica dizendo que falam muito em prender, estamos prendendo, blá, 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 e a da oposição com esse discurso assim de que o governo não para é de deixar a bandidagem correr solta. O discurso do Wagner, complementado, muito semioticamente falando, né? A gente pegar assim, ele aparece todo paramentado, colete, arma, aí ele tá fazendo assim as entradas, ele entra nessa região que você falou, de Morada Nova, nas casas abandonadas, aí com aquela câmera, é só aquela luzinha bem localizada, tudo escuro. Gente, o que é isso? Quem está melhor nesse discurso aí, Ricardo, também se acabar, vai acabar a vida do Wagner, se acabar, né? Acabar o crime. Eu acho assim que essas duas estratégias, em algum momento, elas vão se esgotar. Tanto a do governo quanto a do Wagner. Porque, assim, em algum momento, alguém vai ter que chegar para a direita e falar assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos apresentar alguma coisa. Porque, assim... É um discurso... Se esse discurso fosse eficaz, eles teriam ganho as eleições. E eles não estão ganhando as eleições. Né? E o governo do Estado, bem ou mal, ele tá se movendo. Ele está ali na ativa. Né? E agora é uma discussão muito complexa que vira slogan. Né? Vira esse bate-boca, vira essa questão. Na verdade, eu acho que nenhum dos dois estão tão, assim, muito preocupados com isso, nesse aspecto de dizer assim, deixa eu bater, eu respondo, eu preciso ter antagonismo. Então, os dois precisam. E quando o Chagas fulaniza e traz não sei o quê, também ele está tirando um pouco o foco de questões importantes da segurança. Né? E aí uma outra coisa, uma outra estratégia que eu estou vendo é uma grande ênfase na economia. Números da economia, não sei o quê.
Agora, assim, a gente é preciso entender que você tem a pessoa que se sensibiliza pela economia, você tem quem está lá na escola, que a escola é com comunidades rivais, que não pode levar o filho, que está querendo tirar o filho da escola. Então, a coisa da economia não pega para essa pessoa, né? Aí você tem que nivelar, você tem que calibrar. Mas, assim, vai servir para alguma coisa esse bate-boca? Não vai. Vai resolver a vida de ninguém? Não vai. Mas vai ser o tema do ano que vem, né, Ricardo? Já está sendo. Quanto tempo já? Né? Eu acho que desde 2000. Na verdade, faz 20 anos. Isso, exatamente. Começa com Lúcio Alcântara. Isso. E começa com o Cid. O Cid Gomes, o Ronda do Quarteirão. O Ronda do Quarteirão não serviu pra nada. Nós temos 20 anos dessa lenga-lenga. Né? E os índices sobem, descem. E muitas vezes sobem e descem, não é nem pela questão de polícia ou não ter polícia. Às vezes é um entendimento entre eles. É o crime que se organizou. O crime que se organizou e parou de matar. Porque assim, para o crime mesmo, não interessa tanta morte. Né? Mas assim, como os grupos eles são muito descentralizados, cada cabeça é uma sentença. Entendeu? E aí tem a questão de querer mandar no espaço, de querer regular a vida das pessoas. Aí tem as pessoas que furam, tem o cara que não paga. Quer dizer, tudo pode ser motivo para matar. Virou uma banalidade. E essa questão nenhum dos dois lados está tratando. Nenhum dos dois lados está tratando a questão. E aí tem, eu acho, educação. Aí tem o preview que a gente não vê muito andando. Isso. Aí tem outras coisas que seriam esse lado aqui não bélico do Plano Colômbia, que a gente não vê em ação. Todo ano o pessoal viaja para Colômbia, faz foto, diz que vai botar teleférico, não sei o quê, e nada. O plano, se você cortar um pedaço de papel onde tem o partido, e você pega o plano do Evandro, o plano do André, o plano do Delmano, o plano seja quem for, são muito iguais, é só repressão. É só repressão. Armar a guarda municipal. Armar, botar torre, botar drone, botar não sei o quê. Gente, não tem nada. E aí hoje é um discurso que não se diferencia. Só diferencia as pessoas. Exatamente. Quem tá falando o quê? Pois, Ricardo, eu espremi. De minha parte, espremi o que quis. Assim, é aquilo. Se prepare para outras vezes, que é isso. O assunto da eleição, você vai ter que ficar vindo aqui. Nada de bom nesse programa. É só coisa ruim. Mas a gente gosta. Ó, se prepara os cheiros, vamos para o momento cheiros agora. Hoje a gente não vai ter discunhã, porque, enfim, é muita assunto, coisa. Eble, manda os seus cheiros. Irmão, tem um rosário aqui de cheiro, porque quando a gente sai e se junta, e principalmente em manifestação, haja cheiro. Vou mandar aqui primeiro para a galera que estava lá na manifestação. Foram muitos curumins e cunhazetes que estavam por lá. Eu anotei alguns, gente. Vai ter uns que vai faltar. Sim. Mas, o Matheus, que é do mestrado em avaliação de políticas públicas, o MAP. Matheus, um cheiro. A Débora, mulher, que Débora? Tem tanta Débora. Ela, mulher, dá a vida. Porra, é Débora, dá a vida? Tu, tá aqui, ó. Cheirada. Ela sabe. O Rodrigo Holanda, que fica lá em São José dos Campos, quem pediu... Isso aqui é cheiro encomendado. Mandaram eu mandar cheiro para ele. Tá aí, Rodrigo. Espero que tu esteja escutando. O João e a Tanara, que eu já tinha encontrado no Castelão e estavam lá na manifestação também. O João é pequenininho, o filho dela. Renato, com 2 T's. Oxi. Renato, com 2 T's. Não é o Teu Ribeiro, não. O Felipe Silveira, a Lia e o Luiz Felipe. O Luiz Felipe era o bebezinho que estava no colo da mãe dele. E a Lia pedindo pro menino olhar, ele quem é essa cunhame? Quem é essa égua? Queria nem saber de mim, mas ela tentando fazer ele olhar para a foto. O bichinho olhou, teve uma hora lá. Um cheiro para vocês. Tem apoiador novo das cunhãs, o Renan Alves, que eu quero mandar um cheiro também. E bem-vindo e obrigada pelo apoio. E para terminar, uma galera que é ouvinte já há um tempinho, né? Vou mandar um cheiro aqui pro Ítalo Rocha, pro Ícaro Joatan, pra Karina Pacífico, pra turma do Rebento que estava lá na manifestação e batemos foto de novo junto. Enfim, é um monte de gente. Deixa pra ti agora, que tu também anotou uns, né? Anotei. Vou começar aqui com o Alisson e a Maria Júlia. O Alisson foi o que gritou no meu ouvido. Ele veio pedir desculpa, entrou no nosso direct do Instagram. Aí eu respondi pra ele que não tem problema não, que a gente não acha ruim, não. Pronto, não achei ruim, Alisson. Eu achei pouco que tu grita no nosso ouvido. Eu grito, pronto. É o retorno, é a lei do retorno. Lei do retorno. A Milana pediu cheiro e queijo coalho lá do Jaguaribe. Olha, esse pessoal tá ficando tão exigente. Tem uns que pedem pitomba, rapadura, menino. Não é assim, não. A Nazaré Antero deu pra mim e pra Evelyn um bordadinho
né? Sem anistia, coisa mais linda. Um botãozinho A embordado, Nazaré né? Antero começou a fazer protesto, acho que no tempo pra... Não, vou dizer... não, Sua senão vai amiga, dizer que é minha sua amiga. amiga. E é No do tempo- Mulheres com Dilma. Isso. É assim, uma militante daquelas Nazaré. maravilhosa. Todo mundo amou o bordadinho. Muito lindo, que é muito aquele lindo. que eu Obrigada, tava. viu? Obrigada, Nazaré. Ó, direto da Irlanda, só que aqui em Fortaleza, passando uns tempos, o Walter e a Cat, pois cheiros. O Davi Teixeira. Também, não encontrei diretamente, foi também encomendado um cheiro para Carolina Terceirizado. Monteiro. Terceirizado. Carolina Monteiro, da CEPLOG, secretária de Planejamento aqui do município de Fortaleza. Cunhanzete. Qualquer dia chamar ela aqui, né? Isso, para falar um Boa. pouquinho dessa parte que é Carolina importante. Monteiro. A Lidiane, que é diretora de escola lá no Parque São José, também pediu cheiro, ó, cheiro. E a filha dela também, a Luísa, 17 anos, também escuta. Então, escutam as duas, coisa mais linda do mundo. Aí também manda o cheiro para o Isaías, a Johanna. A Márcia diz que escuta toda semana 2 ou 3 vezes. Fica repetindo. Quer decorar, quer decorar ela. Então você vai ouvir 2 ou 3 vezes o cheiro, viu, Márcia? E aí, finalizando aqui. Não, aliás, finalizando nada. O Felipe Braia, a Juliana Guimarães, que são maravilhosos, que eu amo de paixão. O Iago, a Mariana, a Gabriela. E aí, um recadinho a pedido do pessoal do Centro Acadêmico 12 de Maio, lá da Medicina, da UFC. Eles estão fazendo, no próximo dia 29, uma roda de conversa com a Helena Serra Azul, que é professora aposentada da UFC e que passou por todos, né, toda as torturas, né? Ela foi uma pessoa que sofreu muito na ditadura. Helena Serra Azul, eles conheceram pelo podcast, ouviram o depoimento dela, aí decidiram convidá-la para essa roda de conversa. Olha que legal. Por nossa causa. E aí pedindo pra gente divulgar. Então vai ser no dia 29, 12h30, lá na Medicina, certo? Lá no Porangabuçu. Então fiquem por dentro aí, procure o CA de 12 de maio no Instagram que tem mais informações. E é isso, os meus cheiros. Tu tens, Inês? Menina, tenho. Cheiro pouco tá meio desorganizado. Mas vou lá, no dia do que o Coisa Boa foi condenado, né? Coisa ruim, aliás, a coisa boa sou eu. A gente estava comemorando, teve uma comemoração assim, era 2 meses no restaurante lá em Lisboa. Inês é chique demais, gente. Menina, mas eu não decorei, claro que eu não tenho o nome de todo mundo. Mas tinha a Ariadna, colega nossa, jornalista, que trabalhou no Jornal Povo, que agora mora lá, casada com um belga tão simpático, entrou na confusão. Cheiro, beijo pra ela. E daqui eu posso mandar, né? Rapadura, queijo de coalho e tal. Da Débora Dias, a Débora também mora lá, tem doutorado em História, sobrinha da nossa colega Carmina Dias. Sim. Carmina, e trampei para Elisa Aparecida. Ela é do Paraná, mas ouve as cunhãs direto lá em Lisboa, pessoa maravilhosa. Achei tão interessante, até fiquei feliz. Todas as irmãs dela, são 4, são fulana Aparecida. Pra me botar aí no meio da Podia ser Inês Aparecida, uma das irmãs. Todo, como é que pode, né? Inês, é a verdade que você foi reconhecida por um curumim Mulher no metrô. No metrô. Eu fiquei vermelha. Celebridade. E a minha sobrinha, né, Luciana Mesquita Abreu, que me recebeu lá, maravilhosa, e o marido, o Alessandro. Aí eu tava e a Alan. Aí chegou o cara e disse assim, com licença, eu digo, fala, menina, só vai pedir informação, eu pelo menos não sei. Eu tô conhecendo sua voz, você que é a Inês Aparecida. Menina, eu fiquei plasma. Tirou foto. Tava Porque ele, o pai, choras Beyoncé, minha filha, essa celebridade aí. Foi não? Nada disso. Muito bem. E tu, Ricardo Moura, manda seus cheiros. Ai, deixa eu ver aqui. Eu não tinha pensado, assim, não tinha... Menina, aí tu manda pro teu filho. Eu vou... Pra paquera. Eu vou mandar... Não é nem um cheiro, acho que eu vou mandar um abraço para as mulheres que têm que cuidar das casas, né? A gente está tendo o julgamento das mães do Curió, a gente tem as familiares de preso que sofrem também estigma. E a gente, assim, eu tenho muito cuidado nessa questão do blog, dessas coisas, porque a gente tá falando de gente, isso, né? gente. Então... Mesmo um bandido tem mãe, tem mulher. Tem uns familiares que tem que estar lá. Olha, tem uma coisa, se alguém do DENIT estiver ouvindo a gente, alguém que conhece alguém do DENIT, façam uma passarela na BR
em Taitinga. O pessoal desce Isso. ali, aí tem que atravessar aquela BR e ali os Super carros perigoso. passam. E é uma coisa boba. É você fazer uma estrutura que eles fazem aquilo muito fácil. Mas não faz porque é mulher de bandido, é filho de bandido. Gente, pelo amor de Deus. Então, se a gente não tiver essa questão, então acho que o cheiro @abraço vai para essa turma. bom. E quem segue o blog também, um cheiro aí. E Embora cara, vocês faz só a leiam propaganda coisas... dos arroba do O arroba é endereço. @blog escrivaninha. E aí tem o Substack, né? Que é Ricardo X Moura Substack. Você pode assinar gratuitamente, você pode também pagar, ajuda aí o jornalismo independente, quem tem que pagar a repórter, que tá sempre me Gente, cobrando. é muito bom. Eu já fiz propaganda aqui, não sei se tu viu. Eu Teve um vi, Discunhão eu que... vi, o povo porque me eu manda. acho um conteúdo de muita qualidade. O Dá blog do furo, dá Ricardo, furo de informação, maravilhoso. tem bastidor, tem detalhe, eu acho E eu fico excelente. chocada com esse nível de atualização e de detalhes. E assim, é isso. Não tem como ficar desinformado, assim, faltando informação se acompanhar o blog, assim. Eu acho fenomenal, assim. Eu tô por fora do Twitter, mas assim, a gente fica lendo. Tá. Eu assino, eu sou por recebo. dentro do Twitter, eu acompanho. E eu Ricardo, agradeço o convite, pessoal. Agradeço aqui. Pessoal, vocês têm que vir aqui um dia, quem tá ouvindo, e os curumins, as curuminhas, as cunhanzetes, pra poder tomar esse café da tarde aqui com a Ana Maria e a Braga, que é muito bom. Pró-produções, não brinque em serviço não, filho. Pois que é, meu babado. povo. Chegamos ao final de mais um episódio. Foi bom, não foi? Achei que foi bom. Foi ótimo, foi. Apesar dos temas pesados, eu achei que foi bom. O Ricardo falando fica assim com a boca aberta, Zito, viu? Ai, eu acho bacana. Bom demais. Pois a gente agradece demais a sua companhia até aqui. Lembrando que apoia as cunhãs também. Então tem aqueles 3 jeitinhos. Pode ser pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. Pode ser pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com ou então pelo Orelo, se você nos escuta por lá. Na produção do episódio tivemos eu, Camila Fernandes, a Eble Rebouças e a Inês Aparecida, que estava em trânsito, mas estava ali discutindo todas as pautas com a Eu gente. não fui pra manifestação que eu tava aqui, mas foi o marido, o cônjuge, Foi lá, tudo representado. E o filho. Exatamente. Pensa Tinha muitos e a filha também, acho que a Letícia foi. Filha, Enfim, tava, tava. filha, marido, olha aí. Tava todo mundo lá. Tinha muitas representantes da Inês. A produção, o apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie, gravação e edição aqui da Pro Produções, que inclui croissantzinho, pãozinho de queijo, uvinha, moranguinho, tudo de bom. A trilha sonora é Barroada Gagá da banda Breculê. É isso, gente. Até a próxima semana. Tchau. Tchau, menino.